Muito bem, então já tem aí o comunicado. Naturalmente que eu não vou ler o comunicado, não é preciso, sabem ler, dispenso a minha leitura. No entanto, eu queria evidenciar 3 pontos, os 3 primeiros pontos do comunicado, que é o que está na base disto tudo. Em primeiro lugar, é efetivamente uma vergonha para o país que isto tenha acontecido, ou seja, que ucranianos que estão a fugir da Rússia cheguem a Portugal e sejam interrogados justamente por pessoas ligadas ao regime do qual estão a fugir. E isto, naturalmente, que representa, como aí se diz, um grosseiro falhanço do Estado que soma àquilo que ainda recentemente aconteceu na Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, em termos do prestígio do país, em termos internacionais, não abona nada. Isto tem, naturalmente, responsabilidades ao nível do Estado central e ao nível do Estado local. Ao nível do Estado Central, que é onde me parece que há efetivamente a maior responsabilidade, e é aquilo que a Comissão Política Nacional do PSD entende que deve ser efetivamente averiguado, tem a ver muito simplesmente com isto. Pode-se resumir desta forma muito simples. Nós temos um serviço de informações que estava a acompanhar a associação em causa. E, portanto, agora coloca-se 2 questões. Esse serviço de informações informou o Governo ou não informou o Governo? Informar o Governo significa informar o Primeiro-Ministro, que é quem tem a tutela destes serviços. Se não informou o Governo, obviamente que incumpriu aquilo que são as suas funções e tinha de haver, obviamente, demissões por essa razão. Se cumpriu, e tudo leva a crer que cumpriu, então a questão que se coloca é porque é que o Primeiro-Ministro, conhecedor da situação, informado pelos serviços de informações, nada fez, aparentemente nada fez, ou então fez alguma coisa que nós não percebemos exatamente o que é, porque se o tivesse feito, seguramente que a Câmara Municipal de Setúbal já tinha parado há mais tempo com isto. Acresce ainda que em informações muito recentes, há mais do que a suspeita, quase a certeza, que também já depois da guerra, o próprio IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, fez exatamente a mesma coisa que a Câmara de Setúbal, isto um organismo da Administração Central, que juntamente com o Instituto da Segurança Social fez idênticas parcerias com a mesma associação. E aqui estamos a falar de instituições dependentes diretamente do Estado Central, do Governo, mas que a diferença entre a Câmara de Setúbal e estes serviços também não é muito grande, porque é da obrigação do Governo, e neste caso do Primeiro-Ministro, travar esta situação, seja ao nível do Estado local, seja ao nível do Estado Central. E por isso, para nós, aquilo que é mais relevante neste momento é ouvir aquilo que o PS não quer que se ouça, e é estranho, não quer que se ouça a secretária-geral do CIRP, é muito esquisito, não quer que se ouça o próprio presidente da Câmara de Setúbal, diz que deve ser na Assembleia Municipal, mas não teve a mesma atitude em Lisboa, quando o atual Ministro das Finanças era presidente da Câmara, que foi ouvido no Parlamento a propósito das informações que a Câmara de Lisboa também prestou ao regime russo, e, portanto, não se compreende bem aquilo que o PS tem vindo a fazer. Eu diria que o PS tem receio de que se venha a descobrir que isto é mais transversal do que o que parece, tal como ainda agora disse, relativamente ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, para nós o que é fundamental, neste momento o mais relevante, é que o Primeiro-Ministro venha a público, tanto faz que seja no Parlamento, fora do Parlamento, em São Bento, onde ele entender, mas que venha rapidamente a público explicar se sabia ou não, e se sabia, porque é que não agiu, ou se agiu, o que é que fez que levou a que as coisas não funcionassem. Este é que é o ponto fulcral. Quanto mais tempo o Primeiro-Ministro demorar a explicar, mais isto se vai arrastar e penso que pior será para o próprio Governo, mas isso não é da nossa conta é que as coisas sejam esclarecidas. Este é o primeiro ponto, depois tenho um outro, se quiserem colocar questões sobre este, para não misturar os pontos, o outro tem a ver com a revisão constitucional. Sobre este, eu queria lhe perguntar, Sim. as declarações
da Ministra da Presidência, que tutelava até há bem pouco tempo a pasta das migrações no último Conselho de Ministros, a Mariana Verde da Silva, disse que só soube disto, não teve denúncias concretas da parte das associações. Hoje ouvimos a alta comissária no Parlamento, que há pouco disse que soube do caso pela comunicação social. Tendo em conta estes organismos, tendo em conta que a Ministra Mariana Verde da Silva faz parte da coordenação política do Governo, tudo leva a crer que o Primeiro-Ministro não sabia de nada. Ou seja, que demissões são essas então que deviam... Tudo leva a crer que o Primeiro-Ministro não sabia de nada, ou tudo leva a crer que o Primeiro-Ministro não valorizou as informações que lhe foram dadas. Agora, parece-me evidente, absolutamente evidente isto. Não vale a pena, isto é quase matemática, não vale a pena estarmos aqui a inventar. O Primeiro-Ministro sabia ou não sabia? Se é o caso que está a dizer que não sabia, e não disse à Ministra da Presidência, não disse a ninguém, porque não sabia, então já deviam ter sido demitidos os responsáveis que nos serviços de informação não cumpriram algo de gravíssimo, até porque não foi desmentido até à data que esses mesmos serviços não estivessem a seguir esta associação. Então, se estavam a seguir esta associação, não informaram porquê? Devo-lhe dizer que não acredito. Acho que informaram, sinceramente, acho que informaram. E aquilo que nós vamos ver agora também, numa audição que vai acontecer amanhã ao Conselho de Fiscalização do SIS, vai ver, provavelmente, que o Conselho de Fiscalização do SIS vai dizer que nos relatórios que fiscalizou estavam lá informações destas. Vamos ver, é já amanhã, mas estou convencido disso. Ia fazer pergunta a dois níveis. Se caso não haja estes esclarecimentos, quais serão então as diligências que o PSD vai tomar? Como sabe, já houve um partido que propôs a comissão de inquérito, eu sei que ontem não quis comentar. Agora a questão vai ser votada no Parlamento. Já agora, a nível local, se o PSD vai então tem uma posição, uma recomendação a fazer aos seus vereadores para a forma como... Não. Relativamente à parte local, tem o seguinte. Ponto 1. Os vereadores, os membros da Assembleia Municipal e os presidentes de Câmara, que aqui não se coloca a questão que não é nosso, mas os vereadores têm legalmente todos os poderes para ficarem ou para saírem, para aceitarem pelouros ou não aceitar. Como sabe, não há, quer dizer, o partido, a partir do momento que eles estão eleitos, não tem qualquer tutela sobre eles. Portanto, os vereadores do PST farão aquilo que muito bem entenderem, numa articulação com os órgãos locais ou não, como eles entenderem. Nós, do ponto de vista nacional, entendemos que não devemos interferir em tudo aquilo que é eminentemente local. E por isso, aquilo que aqui estamos a situar é ao nível da Administração Central e do Primeiro-Ministro. E dos ministros, se fosse caso disto. Em termos locais, o PSD fará como entender, sendo certo que mesmo em termos locais, a Comissão Política do Conselho, a Comissão Política Estatal não tem tutela sobre os vereadores. Já sobre o Presidente da Câmara de Setúbal, em concreto, na apreciação que fazemos, nós entendemos, ele lá saberá, mas que, sendo conhecedor disto, e tudo aponta para que era conhecedor, que deveria, como está aí no nosso comunicado, tirar as consequências políticas de nada ter feito, ou bem pelo contrário, ter propositadamente fechado os olhos àquilo que estava a acontecer. Se assim é, e tudo indica que parece que assim é, eu acho que ele não tem condições, mas isso ele lá saberá, porque também aí é válido para o PCP, o Presidente da Câmara fará como quer, mas o PCP também já veio publicamente apoiá-lo, portanto acaba por ser politicamente corresponsável com aquilo que ele fizer. Da parte que era a parte da comissão de inquérito, o que é que... Sim, relativamente a esses aspectos é o seguinte, ponto 1, aquilo que a iniciativa liberal diz não faz sentido, em nossa opinião. Nós temos de manter a dignidade das instituições e dos cargos. Nunca até hoje um Primeiro-Ministro respondeu numa comissão. Acho que não devemos abrir nenhuma exceção para isso, não se justifica. O Primeiro-Ministro, indo ao Parlamento, responde no plenário. Sempre foi assim desde 25 de Abril até hoje. Antes de 25 de Abril não respondia em lado nenhum, mas depois de 25 de Abril sempre respondeu em plenário, e é em plenário que ele deve responder, se for caso disso. E, portanto, o PSD poder fazer um requerimento para o Primeiro-Ministro ir a uma sessão plenária específica sobre isto, é algo que pode efetivamente acontecer, em função daquilo que ele vier a explicar ou não. A comissão de inquérito é algo que se pode colocar ou não lá mais para a frente, sendo certo que temos de deixar muito claro o que é que, no que concerne ao Primeiro-Ministro, uma comissão de inquérito pode mais do que a primeira comissão do Parlamento. E não é muita a diferença em termos regimentais daquilo que uma comissão de inquérito pode, para lá daquilo que já pode a primeira comissão. Mas, lá para a frente, veremos se justifica ou não. Neste momento,
Não se justifica, justifica-se ir por uma via mais rápida, mais simples, que é procurar este esclarecimento. Quanto a isso, o Chega anunciou esta tarde a proposta de realização da Comissão de Inquérito Parlamentar, já anunciou a proposta, mas para isso é preciso 1/5 dos deputados. O PSD vai juntar-se? O PSD pode se juntar, como é evidente, à criação de uma comissão de inquérito quando isso fizer sentido e se fizer sentido. Não se junta, naturalmente, a um efeito mediático que um partido pretende, que é justamente com isto que se está a tentar. É o efeito mediático, é procurar que me esteja a fazer essa pergunta tal como está. É isso que o Chega pretende, fazer, que me faça esta pergunta, e isso ele consegue. Simplesmente, isso não. Não excluímos, mas é na devida altura, se for caso disso. Não é por dar cá aquela palha, pura e simplesmente fazer isso. Não for a plenário, ou Se não esclarecer, se não for a plenário, se entretanto não acontecerem outros eventos, alguma coisa que nos possa esclarecer, não excluímos essa possibilidade. Agora, neste momento, não podemos banalizar essas situações. E não concorda que também se façam outras investigações, não só à Câmara de Setúbal, mas também a outras câmaras, como já veio a público, não só aconteceu isto na Câmara de Setúbal, mas também noutras câmaras? Eu admito que possa ter acontecido noutras câmaras, não sei, porque se efetivamente a Administração Central, e em concreto o Primeiro-Ministro, não avisou as câmaras das ligações que essa associação tinha, e se elas não sabem, as câmaras não adivinham. Coisa diferente é de Setúbal, que tudo indica que sabia. E isso aí é que pode fazer a diferença. Agora, obviamente, que noutras câmaras municipais podiam saber ou não. Assim como no Instituto de Emprego e Formação Profissional e no Instituto da Segurança Social, podiam saber ou não. Se não sabiam, obviamente que a responsabilidade é do Governo, neste caso tutela, mas em termos de segurança nacional, tutela tudo, tutela as câmaras também, digamos assim, em matéria de segurança nacional, portanto tem por obrigação avisar as câmaras, numa primeira fase avisar, e numa segunda fase, se elas não cumprirem, proibir. Salvo erro, o Primeiro-Ministro agora só poderá ir a plenário depois do debate orçamental, ou seja, eu retiraria esta questão por aí. Vamos lá ver. Se politicamente houver essa urgência, tudo se faz, não é? Tudo se faz. Há um plenário que tem 230 deputados que se levantam para votar e tudo se pode fazer. Em princípio, é aconselhável que não seja misturado. Se por acaso tiver que ser misturado, olha, é misturado. Mas vamos acreditar também que o Primeiro-Ministro venha a público em breve esclarecer direitinho aquilo que se passou. Ou seja, o que é esclarecer direitinho? É, eu sabia ou eu não sabia. E eu sabia e fiz isto assim, assim. E logo se avalia se fez bem, se fez mal. Agora, que é estranho que nada tenha sido feito neste tema que domina a atualidade quase desde o início do ano, ou pelo menos desde fevereiro, é efetivamente estranho. Eu queria só ainda questioná-lo, obviamente que não falou nem fez uma revista pelo país, mas está alguém no PSD, junto dos autarcas do PSD, a certificar-se que de facto isto não aconteceu noutras câmaras municipais, ficar aqui de consciência tranquila? Havia aquela suspeita sobre uma Câmara Municipal também... Que eu saiba... Pois, eu não sei, por exemplo, se os autarcas sociais-democratas tomaram essa iniciativa. Isso não sei. Agora, é por mera curiosidade, por uma razão muito simples, volto a dizer. Imagino que uma Câmara qualquer em Trás-os-Montes, ou no Alentejo, ou seja o que for, não adivinha, não sabe, não é? Se não me avisassem a mim, também não sabia, como é lógico. Portanto, tem um interesse relativo. Já mais grave é se o Primeiro-Ministro viesse dizer que avisou aquela Câmara e ela continuou. Aí seria mais grave, não é? Sobre o segundo ponto. Certo. Sobre o segundo ponto, exatamente. Pois, não quis consultar os candidatos precisamente sem apesar de tudo ouvir a Comissão Política, que obviamente está de acordo com o princípio de não entregar na mesa nenhum destes dois projetos se pelo menos um dos dois candidatos não estiver de acordo. Portanto, nós temos dois projetos. Um é o sistema eleitoral, outro é a revisão constitucional. Aquilo que pode acontecer é nenhum dos dois estar de acordo em nenhum dos dois projetos, estarem os dois de acordo nos dois projetos, ou cruzadamente estar de acordo num e não estar de acordo no outro. Portanto, podemos entregar a revisão constitucional ou entregar o sistema eleitoral, ou entregar o sistema eleitoral ou entregar a revisão constitucional, mas, de qualquer maneira, basta que um não queira e nós não entregamos. E, portanto, eu vou falar agora, mas
Foi bom também as coisas acalmarem, porque isto não é caso para fazer nenhuma revolução, as coisas acalmarem. Ouvir a Comissão Política Nacional, podia vir alguém a dizer que não tinha que ouvir ninguém, achava um bocado estranho, mas pronto, mas ninguém disse que eles não deviam ser ouvidos. Publicamente já se percebeu que pelo menos um dos candidatos defende que deve ser o próximo presidente a decidir isso. Veremos, não falei propositadamente, porque não lhes quiser, como disse, nem com A nem com B. Agora, isto, como digo, não quero fazer nenhuma revolução disto. Isto há de ser feito com tranquilidade, entregando ou não entregando. Tá? Então, muito obrigado.